Estratégias de aprendizagem na EAD. Condições adequadas para o estudo. Nós vimos que estudar é uma necessidade nos dias atuais. Eu preciso estudar para aprender. Não estamos mais na época onde o aluno era passivo e o professor aquele que transmitia a informação. Hoje, o estudar, ele envolve competências. E competências significa conhecimento, habilidade e atitude. O conhecer, o ser e o fazer. Ou seja, que desafio hoje você, que está aí estudando à distância, tem nessa nova sociedade? Pois bem, é preciso que o seu estudo valha a pena. Nós não estamos mais falando em certificado, não estamos mais falando em diploma. Nós precisamos conhecer realmente, precisamos ter atitude, precisamos ter habilidade. É o conhecimento, habilidade e atitude, elementos necessários para quem vai estudar no século XXI, independente da modalidade. Por quê? Porque o objetivo é buscar formação. Afinal de contas, o estudo é para você. Quando eu estou estudando, estou fazendo formação complementar, o estudo é para mim. Eu vou compartilhar com você, mas o estudo é para mim. Então, o que me faz estar preso numa sala de aula ou mesmo em casa num quarto de estudo, fazendo alguma disciplina, algum curso de formação na modalidade à distância, se não for para mim mesmo? Algum significado para mim tem, mesmo que seja talvez a médio ou longo prazo. Pensando nesse sentido, quero compartilhar com vocês hoje uma análise a partir da matriz SWOT. Ela é muito utilizada, na verdade, esse termo vem do inglês, ela é muito utilizada na área de marketing. Ela relaciona o estudo dos nossos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E aqui eu quero convidar você a fazer uma análise do seu estudo. Liste os aspectos positivos da sua situação atual, seus pontos fortes. Liste os aspectos negativos da sua situação atual, seus pontos fracos. Pontos fortes, a necessidade em buscar o conhecimento, o interesse por novas áreas. Pontos fracos, talvez a falta de disciplina para a gestão do seu tempo, das suas atividades dentro de um tempo específico. Quais são as ameaças? Que aspectos do presente ou do futuro pode atuar em desfavorecimento a você? Por exemplo, se ocorrer uma festa no fim de semana, você vai deixar essa atividade de lado? Que sabotadores, podemos falar assim? O que pode acontecer para sabotar o nosso plano? Outra questão que eu quero convidar você a refletir é: e quais são as oportunidades? Que aspectos do presente ou do futuro podem ser favorecidos se você estudar? Ou seja, a matriz SWOT, um recurso comumente utilizado na área de marketing para identificar uma oportunidade de negócio, verificar se ela vale a pena, se não vale, de que forma que isso vai para o mercado. Ela nos permite uma análise no contexto da educação. Principalmente quando nós estamos voltando para o olhar do estudar, bem como para o olhar do planejamento do ensino. Então, por exemplo, eu, professora, estou aqui planejando o que eu vou compartilhar com vocês. E daí eu retomo a situação. O que tem de ponto forte dentro do meu conhecimento que eu posso compartilhar? O que eu preciso aprender mais para poder compartilhar aquilo que eu espero? Existe alguma ameaça no ambiente que pode afetar esse meu compartilhamento com vocês? Que oportunidades que eu gero a partir do momento que eu estou compartilhando essa informação? Compartilhar o conhecimento, a gente consegue a partir do momento que a gente internalizou, que a gente deu significado, combinou teoria e prática. O conhecimento é um recurso que, diferente de todos os demais, quando ele é dividido, ele amplia. Porque a partir do momento que eu externalizo e compartilho com você, eu aprendo ainda mais. Então, essa análise da matriz SWOT, ela permite que a gente pare e faça uma análise da nossa realidade, do estudar, do aprender, bem como do planejamento do ensino. Agora dê uma pausa nesse vídeo e marque aí para você, desenhe um círculo, pega uma folha, desenhe um círculo, faça os 4 quadrantes, o que tem de ponto forte, o que tem de ponto fraco, o que tem de ameaça e de oportunidade. Liste isso e identifique qual é a importância do estudo na sua formação. Chegando à conclusão que o estudo hoje é muito importante, eu não tenho dúvida que você, ao olhar a médio e longo prazo, pode evidenciar isso na sua vida. Nós vamos falar agora de algumas condições internas para um estudo efetivo.
Como já comentamos, um dos desafios da sociedade atual, do século XXI, da sociedade do conhecimento, da sociedade contemporânea, como você queira chamar, é o quê? É eu, professora, sair da posição de transmissora de conhecimento e fazer a mediação dos saberes. E por isso eu não estou aqui ditando regras, lendo conceitos, porque não é esse o objetivo. Isso você coloca aí na internet e você com certeza localiza vários conceitos. O meu desafio aqui é levar você o quê? A reflexão. Porque eu, como professora do século XXI, da sociedade do conhecimento, eu preciso o quê? Ser uma mediadora do processo de aprendizagem. E você? Você precisa ser o protagonista da sua história. Você é responsável pela sua formação. Você é o maior beneficiado por isso. Então você precisa ter responsabilidade. Você precisa estar trabalhando a sua motivação. Às vezes deixar claro, colocar lá num quadro o porquê que é importante concluir esse curso, por que é importante fazer um outro curso. Isso trabalha diariamente a nossa motivação. Da mesma forma que olhar o caminho do seu avanço dentro desse curso, já cumpriu 10%, 20%, 30%, isso também trabalha a motivação. E não espere que o outro vai motivar você. Não, estamos no momento em que você mesmo precisa se motivar. Eu tive que me motivar para acordar hoje e vim para cá. Preparar esse material com todo carinho para você. E o que me leva a motivar? São fatores internos. Você não pediu para mim acordar cedo e vir. O que mais é engajamento. A partir do momento que eu tenho responsabilidade e motivação, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que me engajar para que aquilo aconteça. Se o meu desafio para esse ano é aprender mais uma língua, eu vou me engajar para que aquilo aconteça. Eu vou atrás de escola, eu vou identificar melhor a oportunidade. Se o meu desafio esse ano é aprender a ter essa responsabilidade, a desenvolver técnicas que sejam boas para mim, identificar, selecionar métodos existentes para poder ter essa autonomia no estudo, para poder estudar à distância com significado, eu tenho que ir atrás. Eu preciso me engajar. Quando eu busco esse engajamento, eu não posso esperar pelo outro. Eu preciso ter autonomia, proatividade. Engajar significa não esperar o outro me dizer o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu percebo e faço. Eu preciso me antecipar. Eu preciso, então, ter segurança das minhas decisões, necessidades, desafios e preciso ter autocontrole, porque nem sempre tudo vai ser fácil. Vai ser o dia que você senta, por exemplo, não rendeu, não compreendeu aquele significado, precisou ir buscar um estudo complementar, precisou ir buscar um colega para trocar informação, precisou até mesmo, de repente, acontece um imprevisto e precisou suspender o seu plano de estudo. Mas tudo bem. Fazer o autocontrole das suas emoções, das suas atividades, desafios, significa o quê? Significa não desesperar, continuar a acreditar que vai dar certo, porque vai. A partir disso, então, eu quero compartilhar com você que existe também condições externas, claro, que vão nos ajudar no momento do estudo, como, por exemplo, o silêncio. Imagine que eu estivesse aqui gravando essa aula para você e aqui do lado tivesse um café, colegas conversando, eu não conseguiria me concentrar da forma que eu quero. Então, é importante você buscar um lugar reservado, um lugar específico, um cantinho de estudo. Defina lá na sua casa um horário, um lugar. Se você não tem um lugar específico, o marido vai ficar lá na sala, o filho vai ficar no seu quarto. Defina qual quartinho que você pode ficar. Identifique um lugar, um horário e diga, eu estou aqui, eu estou estudando, certo? Feche a porta e limite-se ao seu objetivo. É preciso ainda ter organização. Não adianta você ir para um quartinho, avisou para todo mundo que está lá estudando, não organizou os materiais para o estudo, o que acontece? É preciso sair, levantar e o tempo passa, o foco diminui, o interesse diminui, a motivação diminui. Então, organize o espaço. Fontes de dados. Para o estudo que você vai fazer hoje. Precisa trazer algum livro que está lá na sua biblioteca, por exemplo? Precisa ter acesso à internet, o computador está ligado? Como é que funciona onde você escolheu para estudar? É preciso ter esses recursos disponíveis. E a luz e a temperatura? Não dá para estudar num lugar quente, por exemplo. Vamos providenciar o ventilador, uma ventilação aberta, enfim. E se estiver escuro, tem luz adequada? Celular. Hoje aí pode ser um grande sabotador no seu dia. Na hora do estudo, então, é fundamental que você tome uma providência. Ou deixe ele longe de você,
ou coloque no modo avião, para que ele nem vibre. Porque se ele vibrou, automaticamente o que a gente vai fazer? Vai dar uma olhadinha. E a partir do momento que você dá só uma olhadinha, você já perde o foco. E daí todo o processo de engajamento e retomada do estudo, ele se dilui. Ok? A qualidade se perde. É importante ainda ter por perto materiais de apoio. Vai precisar de folha para escrever, de caderno, enfim, tenha os elementos necessários. Ou seja, a partir do momento que você disse, vou estudar agora, das 8 às 10, vou sentar nesse quarto, vou fechar a porta, tem luz, sem ventilação adequada, você está engajado, sabe o que vai fazer? Vai estudar o capítulo 1, 2 e 3 de uma determinada disciplina, por exemplo. O que você precisa, então? Ter por perto material de apoio. Se eu quiser fazer uma anotação, não posso correr o risco de sair desse meu ambiente, desse meu contexto, que às vezes a gente demora minutos para se concentrar. Então, não posso perder isso. Já tenha em mãos o seu material de apoio. Além disso, ainda existem algumas necessidades básicas que contribuem para o nosso estudo afetivo. Ou seja, alimentação, estou com fome, acho que vou sentir fome, vou ficar lá sentado 4 horas no quartinho. Deixe uma fruta do seu lado, coloque uma água. É importante a gente pensar nesses elementos, porque senão o que acontece? A gente perde o foco e daí a gente compromete a qualidade do nosso estudo. Meu sono está em dia? Há quem pense, por exemplo, que é possível dormir 5 horas e ter um resultado efetivo. A gente pode até no imprevisto, mas de forma geral, ao menos 8 horas. Cada um tem um sistema biológico, uma necessidade, contudo, estudos comprovam que precisamos descansar por ao menos 8 horas, principalmente para a realização de tarefas cognitivas, ou seja, estudos. Sua vestimenta está confortável? Ou você está com frio, com calor? E tem separado um tempo para as atividades físicas? O equilíbrio é em toda a nossa vida. Claro que estudar não significa deixar o restante de lado, pelo contrário. Significa ter um equilíbrio entre as diferentes áreas. Só assim eu vou poder realmente me concentrar. Sendo assim, se nós tivermos condições internas, atividade planejada, autoconfiança, segurança, elementos externos, ambiente, silêncio, necessidades básicas atendidas, sono, água, alimento, nós temos o quê? Um plano de condição que trabalha com o meu cognitivo, que favorece a construção do meu conhecimento, que favorece o meu estudo. Um estudo não como decodificador do processo, um estudo efetivo, significativo, que permite que eu construa novos conhecimentos, que permite a aprendizagem. Sendo assim, eu quero deixar para você então, por que vale a pena hoje você estar aí, não só fazendo a leitura do nosso livro, mas ouvindo esta aula? O que você busca nessa formação, nessa nossa disciplina Estudar e Aprender à Distância? Está fazendo isso principalmente por quem? Eu garanto que não é por mim. E eu garanto que o melhor resultado é se você tiver a consciência que isso é importante para você. Qual o impacto positivo ou negativo na sua vida quando você decide se desenvolver? Eu, particularmente, não conheço nenhum impacto negativo. Aprender é sempre ter a oportunidade de estar em contato com o novo, de desenvolver novas habilidades, de ter novas atitudes, de ter acesso a novos saberes, ou seja, ao desenvolvimento de competências. A partir do momento que você estuda e aprende, você tem novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Espero ter contribuído com você, com essa sua reflexão. Grande abraço e até a próxima aula.